Este programa especial faz uma retrospectiva dos temas sociais, políticos e históricos que o Repórter Senado trouxe para você em 2014, o ano da Copa do Mundo no Brasil, em que lembramos dos 50 anos do golpe militar e comemoramos os 25 anos das eleições diretas no país. Foi um grande teste da redemocratização. Os brasileiros queriam eleições diretas já em 84. Diretas já e eu quero votar para presidente eram as palavras de ordem da campanha. Deixe solo as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Mas a emenda Dante de Oliveira não conseguiu o número mínimo de votos na Câmara dos Deputados. Faltou os 2/3. Acho que faltou uns 30 votos para alcançar os 2/3 na Câmara. Não deu em 84, ficou para 89. A eleição, realizada há 25 anos, foi um marco na história do país, não só porque foi a primeira direta do período democrático para presidente da República. Teve também novas regras eleitorais fixadas pela Constituição de 88. Outra particularidade, uma eleição solteira só para presidente, com 22 candidatos. Então, essa pulverização de candidatos. E havia muito mais destaque para aquele que se elege, a televisão, o rádio. Pela primeira vez, os 82 milhões de eleitores votaram numa chapa formada por presidente e vice. Entre os candidatos, nomes ainda presentes na política brasileira. Collor, Lula, Roberto Freire, para governador do Serviço Militar, Fernando Gabeira, vote verde, vote na vida. Gabeira, Guilherme Afife, Ronaldo Caiado e até o empresário e apresentador de TV Silvio Santos. Figuras históricas da política brasileira também se candidataram, como Leonel Brizola, Mário Covas e o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. No dia 15 de novembro, os candidatos mais votados foram Collor, Lula e Brizola. Eram os três que batiam mais fortemente contra o governo Sarney. Não era difícil, porque a inflação estava andando 90% por mês. Um mês depois, Collor e Lula disputaram um segundo turno, em 17 de dezembro. O confronto entre os dois mais votados era outra novidade das eleições de 89. É algo que vem com essa ideia de que aquele que seja eleito com uma legitimidade maior. Collor venceu com 53% dos votos válidos. Lula teve 47%. Nós vimos um candidato jovem e ele estava vindo mesmo com uma intenção muito boa, que era uma intenção de modificar. A televisão teve um papel decisivo no resultado. Primeiramente, em 89, a única forma de comunicação de massa que existia era a televisão. Além disso, em 89, nós tínhamos uma realidade onde a própria propaganda política ou marketing político democrático era uma novidade no país. Ansiedade, alegria, decepção. Sentimentos que traduzem como foi a Copa do Mundo no Brasil. No país do futebol, o evento foi o encontro de muitas culturas.
A expectativa que começou em outubro de 2007 para a Copa do Mundo no Brasil terminou em festa alemã. O entusiasmo contagiou as ruas do país. Na Copa do Selfie, alegria em muitos sotaques. Acho que tudo correspondeu à festa do futebol, como deveria. Esse turista canadense achou as pessoas muito gentis, legais, a atmosfera ótima, tudo muito divertido. A Copa, apesar de tudo que se disse antes, está bem organizada. O brasileiro é um povo acolhedor. Você vê que os jogos foram muito interessantes. Uma Copa com muitos gols. Os partidos han sido muito interessantes e se promete uma Copa com muitos gols. Brasileiros e estrangeiros mostraram as suas caras, pintadas de criatividade, muita irreverência. Fora do campo, duelos de torcedores na animação, provocações bem-humoradas. Se você é argentino, então me diga como é. Tem somente duas Copas, uma menos que o Pelé. Conquistar o ingresso para a Copa do Mundo de Futebol virou troféu. Sede de 7 jogos do Mundial, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, bateu recordes de público. Sejam bem-vindos ao Estádio Nacional de Brasília, a partida Portugal e Gana. E o comércio ilegal de ingressos para a Copa virou manchete. A polícia do Rio prendeu uma quadrilha internacional que atuava desde 2002 e faturava alto com os mundiais. E muita gente conheceu o padrão FIFA de fazer festa. Num raio de 2 quilômetros dos estádios, nada se vende. Esses brasilienses improvisaram a bebida, liberada pela Lei Geral da Copa, que mudou a regra de proibição nos jogos do Campeonato Brasileiro. O catador de latinhas estranhou. Um dia desse aqui não podia vender, né? Nem estava vendendo. Eu acho que é para eles ganharem dinheiro mais, não sei, né? A lei é deles, eles fazem o que querem e o Brasil só obedece. Dentro dos estádios, só os parceiros e patrocinadores da Copa para vender bebidas e comida. R$10 era o preço da pipoca. Sabe quanto recebeu cada vendedor? Dá R$5 pelo menos? R$1? Mas, em geral, a organização de um evento que mobilizou 14 mil jornalistas da imprensa mundial, milhares de voluntários, policiais, bombeiros, que mexeu com a rotina das cidades e com tantos corações, recebeu elogios. A Copa emocionou. Decepção com a derrota histórica da seleção brasileira. Muita tristeza em ver a nossa seleção, que é pentacampeão, chegar a ter uma derrota de 7-1. Doeu muito. E sei que o coração de todos os brasileiros está doendo. A Copa foi bonita, o Brasil fez bonito, mas a seleção não fez. Magnífica, super. Eu só vi coisa boa aqui. Coisa linda. Je vu que de bonnes choses ici. Uma semana que mudou os rumos do país. O repórter Senado reconstituiu os dias de tensão que levaram à queda do presidente João Goulart e à tomada do poder pelos militares em 1964. Aqui no Congresso, houve uma guerra de palavras. – 9 de fevereiro de 1964, em pleno domingo de carnaval, morreu Ari Barroso, no mesmo dia em que a escola de samba Império Serrano homenageou o compositor mineiro que cantou o Brasil para o mundo. Alegria e tristeza, choque de emoções que o Brasil vivia também em outros campos, na economia, na política, na sociedade.
O clima era completamente conturbado, porque há meses já que o Brasil estava dividido de alto a baixo. Inflação de 75%, conflitos no campo, greves, manifestações sindicais e estudantis, luta anticomunista, calorosos debates políticos. Foram assim os 40 dias que antecederam a histórica Semana Santa de 64. Golpes não eram novidade na política brasileira. De 45 a 64 foram várias tentativas. João Goulart enfrentou resistências desde o início. Para tomar posse após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente teve que aceitar o parlamentarismo e dividir o comando com o primeiro-ministro nomeado pelo Congresso. Só após 2 anos, Jango reconquistou o poder por meio de um plebiscito em janeiro de 63. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Compareça dia 6 e marque não. Não. O país assistia a discursos e episódios cada vez mais extremistas. Era uma luta radicalizada dos dois lados, da esquerda e da direita, né? Entre os militares, a gota d'água para apoiar o golpe foram revoltas nas Forças Armadas. Em setembro de 63, sargentos se rebelaram pelo direito de serem eleitos. Tomaram prédios públicos. Em Brasília, cercaram o Congresso, mas acabaram anistiados pelo presidente João Goulart. Coisa que os oficiais não admitiam. Então, nessa hora, ele perdeu totalmente o controle. Jango pediu ao Congresso autorização para governar em estado de sítio. Mas sem apoio, o presidente retirou o projeto e buscou o respaldo sindical e popular. No comício de 13 de março de 64, anunciou as reformas de base para 250 mil pessoas na Central do Brasil. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Foram propostas concretas, eu diria arrojadas, no sentido de que ia na contramão do que pensava o Congresso e do que pensavam as forças reacionárias que tinham uma maior expressão no Brasil. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros. O país não quis aquela modificação tão rápida, tão violenta. Pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Ele é encurralado pela direita, que vê por meio dele o perigo concreto da sovietização do Brasil, da comunização do Brasil, e é encurralado pela esquerda, que acha que ele é muito lento, que ele é muito moroso, que ele é muito fraco e que não toma as grandes decisões. Penso até que é por isso que ele joga todas as fichas no comício da Central do Brasil. Ou seja, já que ele está sendo empurrado pelas lideranças de esquerda e de direita, vai se jogar nos braços do povo. Os discursos inflamados no Rio de Janeiro ecoaram aqui em Brasília. 2 dias após o comício, Jango cobrou do parlamento as mudanças na Constituição. Desta vez, durante a abertura dos trabalhos legislativos. Na mensagem enviada ao Congresso, o presidente voltou a defender as reformas política, bancária, universitária e a mais polêmica delas, a reforma agrária. É, pois, com mais alto apreço que me dirijo ao Congresso Nacional, a fim de pedir-lhe o exame desapaixonado das diretrizes aqui formuladas para as modificações do texto constitucional, visando a consecução pacífica e democrática da reforma de base. Para a oposição, Jango queria impor as reformas ao Congresso e implantar uma ditadura no Brasil. Não estamos dispostos, senhor presidente, a deixar que as instituições republicanas sejam envolvidas no maremoto da demagogia e da sedição. A defesa coube a Tancredo Neves, que havia sido primeiro-ministro de Jango durante o parlamentarismo e, em 64, era o líder da maioria.
O que faz Sua Excelência é sugerir modificações e todas as vezes que o faz, submete a sua sugestão à alta sabedoria e à alta soberania do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, senador Moura Andrade, deixou clara a tensão entre os poderes legislativo e executivo e mandou um recado explícito para João Goulart. Para a desordem, para o desrespeito aos princípios mais puros e mais válidos do regime, ninguém poderá contar conosco. Estamos decididos a interromper as causas de tantas incompreensões na vida brasileira, entre elas, a marcha do comunismo. 2 semanas depois, Moura Andrade divulgaria um manifesto para romper com o governo e pedir a intervenção das Forças Armadas. A oposição no Congresso era ruidosa, queria o impeachment de João Goulart. Já não resta mais dúvida alguma que chegamos à hora das definições neste país. O chefe de governo evidencia estar disposto até mesmo a chegar à comunização do Brasil, para que aqueles propósitos que perseguem com indiscutível tenacidade encontrem possibilidade de êxito. A turbulência política e o medo das reformas aumentaram um grupo de apoiadores do golpe. Empresários, industriais, políticos, profissionais liberais, parte da igreja e a nascente classe média. Grupo que saiu às ruas de várias cidades brasileiras nas marchas da família com Deus pela liberdade. Em São Paulo, no dia 19 de março, 500 mil pessoas participaram do protesto contra as reformas que elas consideravam comunistas. A imprensa, com exceção do jornal Última Hora, também passou a atacar o governo. A elite brasileira, que tinha o domínio do rádio, do jornal, da televisão, as grandes vozes troantes no Congresso Nacional, eram ultraconservadores. Os sindicatos trabalhistas e a União Nacional dos Estudantes defendiam o governo e as reformas. O fotógrafo paulista Jorge Bodansky relembra as utopias de 64, quando estudava na Universidade de Brasília. Era um clima fantástico de euforia. Eu não conseguia imaginar que pessoas pudessem ser contra isso, né? Para mim, o Brasil caminhava nesse sentido, né? Para construir uma nação livre, independente e igualitária, né? A semana do golpe começou com um quórum baixo no Congresso. De 470 parlamentares, apenas 169 estavam em Brasília. Naquele dia 30 de março, a defesa de Jango foi tímida, limitada a meia dúzia de oradores. Aqui na Câmara, o mais empenhado era Doutel de Andrade, líder do PTB, partido do presidente. A oposição, irritadíssima, furibunda, levanta aqui a inveja contra o senhor presidente da República. Faço uma advertência para que não tenham a coragem de botar a cabeça de fora, porque será decepada. A ameaça não surtiu efeito. Deputados e senadores de oposição incitavam as Forças Armadas. Que autoridade tem o senhor presidente da República para pretender agora que as Forças Armadas o sustentem no poder, quando ele pretendeu destruir-lhes a estrutura? E da tribuna, os discursos já insinuavam o que estava por vir. Se as Forças Armadas quiserem cumprir seu dever constitucional, nós cumpriremos o nosso, fazendo aquilo que está no nosso alcance. Na noite daquela segunda-feira, em Minas Gerais, a conspiração foi a público. O general Carlos Guedes admitiu que os militares tramavam um golpe. Foi numa entrevista ao jornalista Fábio Martins, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Chegou a falar que ia depor o presidente João Goulart, o governo constituído. Bom, a cidade estava já sendo tomada nos postos de gasolina, o ambiente era muito tenso. Carlos Guedes e outros comandantes militares estavam indignados com a revolta dos fuzileiros navais. Os marinheiros exigiam direitos como a liberdade de se organizar e de casar sem pedir permissão para os superiores. Mas o que levou as tropas mineiras a iniciarem o movimento foram as palavras de Jango na noite de 30 de março. Enganam-se redondamente aqueles que imaginam que as forças da reação serão capazes de destruir o mandato
que é do povo brasileiro. O discurso a militares de baixa patente no Automóvel Clube do Rio de Janeiro foi o último de Jango como presidente do Brasil. Você vai ver no próximo bloco um retrato do Brasil de 200 milhões de habitantes, os desafios do governo eletrônico, o tombamento das cidades patrimônio da humanidade. A retrospectiva do Repórter Senado volta em instantes. Até já!